Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar os efeitos externos em vigas. Na aula de hoje, nós vamos definir o que é uma viga, classificar as vigas de acordo com seus apoios e carregamentos e ver como determinar as reações externas atuando em vigas. Vigas são elementos que oferecem resistência à flexão. A maioria das vigas é uma barra prismática longa, com as cargas sendo aplicadas na direção normal aos eixos das barras. E, sem dúvida, são os elementos estruturais mais importantes da engenharia. É importante entender a teoria básica que fundamenta o projeto de uma viga. Para analisar a capacidade de uma viga de suportar um carregamento, primeiro nós estudamos o equilíbrio da viga como um todo e, na sequência, estudamos as relações entre as forças resultantes e a resistência interna da viga. Na aula de hoje, nós vamos estudar o equilíbrio da viga, usando os princípios de equilíbrio que nós já desenvolvemos em aulas passadas, com a finalidade de determinar as reações externas atuando em uma viga. Em geral, as vigas são classificadas de acordo com a forma como são apoiadas. As vigas estaticamente determinadas são apoiadas de tal forma que as reações externas podem ser calculadas usando-se apenas os métodos da estática, enquanto que vigas estaticamente indeterminadas contêm mais apoios que os necessários para garantir seu equilíbrio. As vigas também podem ser identificadas pelo tipo de carregamento externo que elas suportam. As vigas do slide anterior suportavam cargas concentradas, enquanto que essa viga suporta um carregamento distribuído. A intensidade W da carga distribuída é dada como força por unidade de comprimento da viga e pode ser constante ou variável, contínua ou descontínua. Para determinar as reações atuando numa viga, os métodos já desenvolvidos para análise de equilíbrio do corpo podem ser usados, em conjunto com o que foi visto com relação à redução de um carregamento distribuído a um carregamento estático equivalente. Dos métodos vistos na aula passada, intensidades de carregamento constantes ou que variam linearmente são facilmente tratadas. No caso geral, a resultante é uma força de magnitude igual à área abaixo da curva do diagrama de carregamento, localizada no centroide dessa área. Ao reduzir cargas distribuídas às suas cargas concentradas equivalentes, as reações da viga são facilmente determinadas a partir da análise de equilíbrio da viga. Agora, nós vamos praticar um pouco fazendo exercícios. Esse exercício pede as componentes das reações nos apoios da viga. O que nós temos é uma viga biapoiada, em A suportada por um pino e em B por um rolete, sujeita a esse carregamento distribuído. Esse carregamento é linearmente crescente, vai de 0 até 6 kN por metro, aqui na metade da viga, e depois decresce linearmente até chegar em 3 kN por metro. Para analisar o equilíbrio dessa viga, primeiro nós temos que reduzir esse carregamento distribuído ao seu carregamento pontual estaticamente equivalente. E para reduzir esse carregamento, eu vou dividir esse carregamento aqui no meio, num carregamento triangular. E essa parte eu vou dividir, de acordo com o sugerido no exercício, em duas partes. Um carregamento triangular e um retangular. A intensidade de cada um desses carregamentos é a área de cada uma das curvas. A área do triângulo é a altura 6 vezes a base 3 dividido por 2, 9 kN. Desse triângulo, a altura é 3 vezes a base 3 dividido por 2, 4,5. E desse retângulo, 3 vezes 3, 9 kN. A localização do estático equivalente é no centroide da área. No triângulo, 2/3 do vértice ou 1/3 da base, 1/3 da base mais essa distância de 3, 4 metros, e no retângulo, na metade, mais esse comprimento, 4,5 metros. Veja que eu consigo analisar o equilíbrio dessa viga. Em A eu tenho um apoio por pino, então as reações são AX e AY, e em B um apoio por roletes, então uma reação BY.
Não é necessário reduzir essas três forças a uma única força estaticamente equivalente. Dado esse diagrama de corpo livre, eu já consigo determinar as reações da viga. De um somatório de forças em x, AX é zero, não tem nenhuma força externa em x. De um somatório de momentos em relação a A, eu tiro BY. De um somatório de momentos em relação a B, eu tiro AY. É isso que está descrito nesse memorial de cálculo. Portanto, essas são as reações agindo na viga. Veja que determinados BY, você também pode calcular Y com um somatório de forças em Y. Embora seja mais vantajoso fazer o somatório de momentos em relação a B, porque essa conta independe do resultado dessa. Caso você tenha cometido algum erro aqui, esse erro não vai se propagar para esse resultado. Obviamente, as duas contas têm que fornecer os mesmos resultados, então você pode usar também essa conta para checar os resultados. Nesse exercício, nós temos essa viga apoiada em A e B, sujeita a esse carregamento distribuído. E o exercício pede as reações nos suportes. O exercício fala que aqui do começo da viga até a posição do apoio em A, o carregamento distribuído é um carregamento uniforme. E aqui de A até B, o carregamento é descrito por uma função cúbica. Veja que o exercício não escreveu a expressão para a variação do carregamento. Então, para determinar o estático equivalente, o primeiro passo vai ser, claro, determinar a expressão para essa função. Para o carregamento uniforme, a intensidade é a área do carregamento e a localização é no centro. E a dificuldade desse exercício é encontrar o estático equivalente dessa parte do carregamento, descrito por uma função cúbica. Como eu não tenho numa tabela a área da função cúbica e a localização do centroide, então eu vou precisar determinar essa intensidade e a localização dessa força a partir de integração. Para o carregamento retangular, a área é o 40 vezes 1, 40 kN para baixo, e o centroide é no meio do retângulo, meio metro. O problema está no carregamento 2. Se essa função é uma função cúbica, então eu posso escrever a expressão de forma geral, W de t é um K0 mais K1t mais K2t quadrado mais K3t ao cubo. Veja que é a expressão geral para um polinômio cúbico. Claro que se essa é a expressão para o meu carregamento, a derivada dele é essa daqui. A ideia agora é identificar quem são essas constantes K0, K1, K2 e K3. Usando essa variável t para facilitar a descrição do carregamento, em t igual a 0, essa altura é 40 kN por metro. Em t igual a 4, essa altura é 8. Ainda, essa inclinação do carregamento é 0 em t igual a 0 e em t igual a 4. Então, o que eu tenho são 4 condições de contorno. Em t igual a 0, W é menos 40 e a derivada é 0. Então, substituindo t igual a 0 nessas expressões, eu determino K0 e K1. Conhecidos K0 e K1, em t igual a 4, W é menos 8 e a derivada é 0. Resolvendo esse sistema linear, eu determino K2 e K3. Determinadas essas constantes, a expressão para o carregamento é essa expressão cúbica. Conhecidos a expressão, é fácil determinar a força equivalente e a posição da força. Então, F2 é a integral de 0 a 4 do Wt dt, que é a integral desse polinômio cúbico, menos 96 kN. E a localização do estático equivalente nessa coordenada t é a integral de 0 a 4 de t Wt dt dividido por F2. Então, a posição equivalente desse carregamento é em 1,47 metros. Então, na coordenada original x, a posição é 2,47 metros. Agora fica fácil resolver o problema. Então, o diagrama de corpo livre da minha viga, eu tenho a força de 40 newtons, equivalente ao carregamento retangular. A força de 96 kN, equivalente ao carregamento cúbico. Em A, um apoio por rolete, então a reação AY. E em B, um apoio por pino, BX, BY. De um somatório de forças em X, BX é 0. Do somatório de momentos em relação a A, eu tiro BY, 30,2 kN. E aí do somatório de forças em Y, eu tiro AY, 105,8 kN.
Esse exercício pede as reações nos apoios A e B da viga, que está sujeita a esse carregamento distribuído. O que o exercício fornece é essa intensidade de 5 kN por metro horizontal da viga. Ou seja, essa intensidade varia com a direção horizontal e não ao longo do comprimento da viga inclinada. Para resolver esse problema, vamos tomar uma abordagem um pouquinho mais geral. Seja o comprimento da viga L, esse ângulo θ e essa intensidade W0. O que nós queremos é determinar as reações em A e B. Em A eu tenho apoio por roletes, então a reação é normal à superfície. Se eu usar um sistema de coordenadas ao longo da viga, então ao longo da viga eu vou ter a coordenada x estrela, então a direção perpendicular é o y estrela, então a reação nesse apoio em A é o AY estrela. E em B eu tenho um apoio por pino. Vou ter duas reações, x e y, ou x estrela e y estrela. E a ideia agora é determinar o carregamento estático equivalente desse carregamento distribuído. Ou seja, determinar a intensidade dessa força e a sua localização. E eu vou resolver o problema de duas maneiras para mostrar que ambas são equivalentes. A primeira, e que sempre dá certo assim, é por integração. Embora esse método seja mais trabalhoso, ele sempre vai dar certo. Se a distribuição da força é linear, então W de x é alguma coisa do tipo K0 mais K1x. Para esse carregamento linear, as condições de contorno são: em x igual a zero, a força distribuída vale zero, e em x igual a L cosseno θ, a força vale menos W0. Lembre-se que aqui tem que ser o L cosseno θ, porque essa intensidade é dada em termos da distância horizontal. Então, se o comprimento da viga é L, a distância horizontal é o L cosseno θ. Tem a equação da reta, tenho dois pontos da reta, posso determinar seus coeficientes, K0 e K1. Portanto, W de x é essa expressão. A força equivalente à integral de 0 a L cosseno θ do Wx dx, vai me dar isso aqui. E a localização do estático equivalente é a integral de 0 a L cosseno θ do x Wx dx, dividido pela força. Vai me dar o 2/3 de L cosseno θ. Claro que esses resultados podem ser obtidos mais rapidamente se você notar que isso aqui é um carregamento triangular. Portanto, a intensidade dessa força é a área do carregamento, que é a altura W0 vezes a base, L cosseno θ, dada em função da distribuição por metro horizontal, de acordo com o informado no enunciado. E a localização desse carregamento equivalente está a 2/3 do vértice. Então, 2/3 de L cosseno θ. Então, é a área do triângulo, base L cosseno θ, vezes a altura W0, dividido por 2, e a localização 2/3 medido a partir do vértice, L cosseno θ, por metro horizontal da viga. Veja que se a viga estiver horizontal, θ é zero, e os resultados recaem nos resultados já esperados para um carregamento triangular. Então, essas expressões estão de acordo com o que nós esperamos da física do problema. Determinados o carregamento estático equivalente, agora nós podemos fazer um diagrama de corpo livre do sistema. O sistema de coordenadas x e y foi utilizado para determinar mais facilmente a força equivalente do carregamento distribuído e a localização da força. Mas para determinar as reações é mais interessante utilizar esse sistema de coordenadas x estrela, y estrela. Decompondo essa força numa direção paralela e perpendicular à direção da viga, de um somatório de forças em x, eu tiro Bx, de um somatório de momentos em relação a B, eu tiro AY, e de um somatório de forças na direção y estrela, conhecido AY, eu tiro BY. Então é isso que está descrito aqui. Novamente, se a viga é horizontal, essas reações são mais facilmente determinadas. E se você substituir θ igual a zero nas expressões que você obteve, recai nesses resultados esperados. Então você consegue checar se as expressões que você obteve estão corretas ou não. Uma vez determinados esses valores, agora resta fazer as contas.
como exercício dê os valores de L, W0 e θ. Então, as reações são AY, 2,50 kN, BX, 4,33 kN, BY, 5 kN. A intensidade das reações, AY, é esse 2,50 kN, e a intensidade da reação no pino B é o BX quadrado mais BY quadrado raiz, 6,61 kN. Nesse último exercício, nós temos uma viga composta, que é uma viga composta por duas barras conectadas por um pino em B. E o exercício pede as reações em A. Esse exercício é muito semelhante com os exercícios de pórticos vistos nas aulas passadas. A única diferença é que essa viga está sujeita a esse carregamento distribuído. Como em A eu tenho um engaste, eu vou ter a rigor 3 reações aqui, AX, AY e MA. E C eu tenho um apoio por roletes, então mais uma reação CY, o que me dá ao todo 4 reações para essa estrutura. Como só tenho 3 equações de equilíbrio disponíveis, então para determinar todas essas reações eu vou precisar desmembrar a minha estrutura. Então o que eu vou fazer é o diagrama de corpo livre de cada um dos segmentos da viga separado. Então aqui a minha viga AB, eu vou fazer o diagrama de corpo livre aqui, AX, AY e o momento CA, e vou representar o carregamento estático equivalente do carregamento distribuído aqui de 3,6 kN. Veja que essa força distribuída eu considero só na seção da viga AB. Então, esse comprimento total é 1,8 metros. O carregamento estático equivalente age no meio da viga e a intensidade é a área da curva. 2 vezes 1,8 metros. 3,6 kN. Mesma coisa para a viga BC. A área 2 vezes 1,5, 3 kN, agindo no meio do retângulo. Em C, o apoio por rolete, então a reação é normal, NC. E aqui em B eu tenho uma conexão por pino. Conexão por pino, as reações vão ser um BX e um BY. Por ação e reação vai ser o mesmo BX e BY, em sentidos contrários no outro corpo. Veja que agora eu tenho 3 reações em A, 2 em B, 1 em C, 6 incógnitas ao todo. Mas eu tenho 3 equações para cada corpo, então eu tenho 6 equações. Consigo determinar todas as incógnitas do problema. O exercício pede só as reações em A, só que para determinar essas reações eu preciso determinar essas intermediárias no meu processo de cálculo. Começando por essa viga, um somatório de momentos em relação a B me fornece NC. De um somatório de forças em Y, conhecido NC, eu tiro BY. De um somatório de forças em X, não tem forças em X agindo, BX é 0. É isso que está escrito aqui. Determinados BX e BY, agora eu posso passar para a minha viga AB. Já conheço essas duas incógnitas. Falta determinar essas reações em A. Somatório de forças em X, eu tiro a X. Somatório de forças em Y, eu tiro a Y. Somatório de momentos em relação a A, eu tiro esse momento de reação CA. Então é isso que está escrito aqui. Portanto, as reações no engaste em A são essa força AY, de 5,1 kN, e o momento de reação CA, de 5,94 kNm. Na aula de hoje, nós estudamos como determinar as reações externas em vigas e vimos que a análise envolve os conceitos já estudados de equilíbrio do corpo rígido. Para o caso de vigas suportando carregamentos distribuídos, é necessário iniciar a análise determinando seu carregamento estático equivalente, substituindo as forças distribuídas por uma força pontual equivalente, cuja intensidade é igual à área sobre a curva de carregamento e cuja linha de ação passa pelo centroide dessa área. Lembre-se que, sempre que possível, dividir cargas complexas em superfícies de forma simples pode facilitar a solução do problema,
ao utilizar tabelas de áreas e centroides para determinar mais facilmente a resultante de carregamentos distribuídos. E por hoje é isso. Muito obrigado.